A norma OBD2, ela diz que eu posso ter essa variedade de protocolos aqui. Então, seja VPW, PWM, K-Line ou CAN. Então, tem esses listados aí na tela. E ela determina também que isso esteja em alguns pinos específicos. Do outro lado, eu tenho os protocolos comuns proprietários, né, desenvolvidos pelas montadoras para diagnósticos específicos da montadora. E aí eu tenho o exemplo da GM, da Ford, o DOIP ou o CAN-FD, que é proprietário, e aí em quais pinos eles estarão localizados. Isso aí vai depender de cada montadora, ela pode decidir ao seu bel prazer, por qualquer motivo que seja a arquitetura do equipamento diagnóstico, da posição que ela quer que esses fios se encontrem no conector, então ela pode posicionar em qualquer local. E aí isso diferencia o diagnóstico genérico, que está balizado pela norma, do diagnóstico proprietário, onde cada montadora tem a sua liberdade para desenvolver o sistema da forma que achar mais interessante, mais eficaz, que seja melhor relacionado aos custos, ao investimento que está sendo feito naquele veículo. Isso aí. E é bem legal, falando da parte de comunicação ali, os mais antigos, se eu não conseguia comunicar com o motor, eu já estava bem direcionado aonde eu teria que fazer o teste, né? Então eu teria alguma daquelas opções ali da tabela da esquerda. Agora, do momento que a gente entra ali pro proprietário, então por isso que a gente fala de novo, a necessidade de tu ter um diagrama para poder fazer esse diagnóstico, porque tu tem que entender qual que é o protocolo, aonde ele está usando os pinos, o que tem naquela rede para poder fazer o diagnóstico. E o que é bastante interessante para a gente se apegar aqui, quando a gente está falando das redes de comunicação, VPW, PWM, K-Line, CAN, são todos protocolos, são os fios que estão passando lá naquele carro. Tá no pino 2, tá no pino 7, tá no pino 2 e 10, tá no pino 6 e 14. São os fios que estão passando no veículo. Mas os dados que estão sendo transmitidos são os mesmos, não importa qual os fios que estejam naquele carro. Agora, quando a gente vai para o proprietário, mudou o protocolo, provavelmente os dados que estão sendo transmitidos, eles vão mudar também. Então, há uma grande vantagem ao se usar o genérico, é que não importa qual os fios lá, qual o protocolo de comunicação que está presente nesse carro, os dados transmitidos são sempre os mesmos. Então, as análises se mantêm sempre as mesmas. Isso aí. E vale ressaltar, isso já foi falado em live também, carros mais novos, tu tem o porém, às vezes está no proprietário e ele está emulando um dado. Às vezes tu tem um sensor que não está funcionando e a central está emulando aquele valor para continuar trabalhando e acaba mostrando no scanner. E isso tu não tem no genérico, é o dado cru. O que é também no caso, estou defendendo a norma aqui, mas a norma obriga que o dado seja fiel ao que está sendo transmitido no carro para que seja possível de fato diagnosticar. Aqui a gente tem um exemplo de uma comunicação PWM, então só para ilustrar como é que são os dados transmitidos nessa rede e entender que são dados aí que a gente não consegue identificar o que está passando, mas são os mesmos dados transmitidos numa rede CAN. A única diferença é que a estrutura com que eles são transmitidos é diferente, mas no momento que o equipamento diagnóstico faz a conversão desses dados, o que é muito legal, a conversão faz com que esses dados sejam visualizados da mesma forma. Então, o que está passando ali naqueles bits ali, não faço ideia, né? Naqueles pulsos ali, né? Mas acho que para quem faz diagnóstico, para o mecânico, o que importa é ele saber qual é o formato dessa onda que tem nos oscilogramas da doutoria, para ele medir se ela está vindo. Exatamente. Né? E se eu tiver uma central com problema, ou ela vai estar toda zoada, toda torta, toda... O ausente. O ausente, morta, Mas às vezes ela tá com mau contato, né? Ela vai e volta. Tem 1001 defeitos. E o grande diferença que eu vou ver lá, nesse PWM de um carro mais antigo ou no CAN, no carro mais novo, no PWM do carro mais antigo, os dados provavelmente vão atualizar mais devagar no meu equipamento diagnóstico. Quando eu tiver um dado CAN, essa atualização vai ser mais rápida porque a rede consegue transportar mais dados no mesmo período de tempo. Bom, indo para o slide aqui, exemplo, rede de baixo desempenho. Então a ideia aqui é só eu mostrar como está aqui no pino 7, que é uma linha K que se comunica com o painel. E aqui eu tenho um sensor de temperatura que leva as informações para a unidade do motor e para a unidade do painel de instrumentos. Então eu não tenho efetivamente uma comunicação desse dado entre uma central e outra, né? Acaba que o sensor que está informando para as duas centrais. Essa é a parte legal da evolução, porque
tu tem a parte que a gente falou até agora só de protocolo de diagnóstico, mas tu tem o protocolo entre centrais ali. Então, eu peguei muito, esse Passat exemplo é legal por causa do diagrama, mas eu peguei muito o Gol G3 com esse tipo de sensor aí, que é o 4 pinos ali, que aí tu parava, parou a temperatura no painel. Não, olha o sensor que queimou só a parte que leva pro painel. Então, como tu não tinha esse compartilhamento de informações entre módulos num barramento como é hoje, então tu tinha esse problema de ter que ficar passando fio a mais no veículo para ter informação. Perfeito. E às vezes a informação ela podia estar diferente entre uma central e outra, né? Às vezes rompeu o fio entre a central do motor e o sensor, então o motor está lendo um dado e quando você está olhando para o painel você fala, pô, mas está marcando a temperatura. Sim. Mas na verdade esse dado não está chegando na unidade do motor. Perfeito. Bom, a gente foi aqui então para outro exemplo de redes de baixo desempenho. Aqui também tem uma linha K no conector diagnóstico, já padrão OBD, tudo certinho. Só que nesse caso também tem um pedal do freio que está comunicando com duas centrais ao mesmo tempo. Então o interruptor do freio está mandando informação para a central do motor e também para a central do ABS. No mesmo cenário, que eu tenho um fio que vai para cada central e eu posso ter uma divergência de informações caso ocorra algum defeito nesse carro. Isso aí, perfeito. E agora, quando a gente vai para um carro mais moderno, né? Então, um exemplo aqui de um carro híbrido, uma Volvo XC60, uma rede de alto desempenho. O que a gente quer dizer com uma rede de alto desempenho? Os dados estão trafegando nas redes de comunicação entre as centrais e elas estão se conversando para manter todo mundo falando a mesma língua, sabendo qual a condição do veículo no momento em que há o funcionamento desse carro. Então, houve uma falha no sensor de temperatura, está todo mundo sabendo, todas as centrais envolvidas na gestão do motor ali, estão sabendo que a falha ocorreu e qual o valor está sendo lido por aquele sensor. A parte é legal que é destacar porque esse carro ele tem dois protocolos de diagnóstico no conector ali. Ele tem tanto o CAN, ainda o nosso CAN de 500 kilobits, e ele tem o Ethernet. Então, por que esses carros agora tem o Ethernet que tu tem na Volvo, o CAN FD na GM? Para telecarregamento. Para quê? Eu preciso atualizar uma central. Hoje esses carros vêm com 20, 30, 40 centrais. Eu tenho que fazer uma atualização, dependendo do nível de atualização, eu não posso parar esse carro 1, 2, 3 dias na oficina atualizando ele. O volume de dados é muito alto, né? Exatamente. Então precisa ter uma rede que comporte essa transmissão de dados tão elevada. E aqui já é um diferencial que a gente já pode ilustrar. Vou fazer telecarregamento, vou fazer reprogramação, vou fazer atuador, função especial, isso tudo é feito através de um diagnóstico proprietário. Então vou lá, como o Walter mencionou, vou selecionar o carro lá, ano, montadora, veículo, motor no meu equipamento diagnóstico para fazer o diagnóstico através do proprietário. Vou fazer atuador, vou fazer telecarregamento, atualização de software de central. Agora, vou fazer diagnóstico, chegou o carro com defeito na oficina, preciso entender o funcionamento dele, vai ser feito através do modo genérico. Isso aí, perfeito. E aqui além a gente tem mais abaixo ali, falando em alto desempenho, a comunicação ali com o ABS já é feito por uma FlexRay, que é uma outra rede de comunicação, ela não é aplicada para diagnóstico, mas também é para um alto tráfego de dados ali naquele barramento. E aqui já é mais um exemplo que a gente pode trazer. Esse carro respeita a norma, trazendo nos pinos 6 e 14 do conector diagnóstico o OBD2 ali, então eu tenho os dados do OBD2 disponíveis na porta OBD através dos pinos 6 e 14, mas dentro desse carro eu tenho diferentes protocolos de comunicação, porque a arquitetura interna do veículo que não está relacionada com o diagnóstico, cada montadora pode fazer da forma que preferir, né? Conforme a construção do projeto do veículo. Isso é muito bem colocado porque eu tenho, de novo, aquela história, aquela ali é duas centrais, com as duas caixinhas, e por mais que é uma Volvo híbrida 2023, uma XC60, com FlexRay, com Ethernet, ela ainda tem o meu CAN de 500 kilobits no 6 e 14 e eu tenho minha caixinha lá do meu protocolo genérico para fazer o diagnóstico desse carro é igual se eu for fazer naquele Ford Ka 2002? Exatamente, eu vou entrar nesse carro da mesma forma que eu entrei no meu Ford Ka 2002. E eu vou ter acesso, claro, a mais sensores, porque é um carro mais complexo. Mas o que é legal, né? Desculpa, mas o comportamento dos parâmetros, então, se ele está marcando, né, 1.500 RPM nesse carro,
ele tem que ser exatamente o mesmo no outro veículo. Então, quando a gente estudou um veículo, entendeu como funciona, aquele comportamento esperado tem que ser igual para todos os veículos que a gente está utilizando. Eu posso ter tá marcando 5 volts no sensor de temperatura. Bom, se está marcando 5 volts, ele está no limite da escala. Não importa qual veículo seja que eu estou trabalhando. Agora, se eu estou no proprietário, está marcando 5 volts no meu Chevrolet. Estou no proprietário do Volkswagen, 5 volts quer dizer a mesma coisa? Não necessariamente, a gente precisa entender o que é aquele dado. Por isso que os grandes especialistas em diagnóstico fazem diagnóstico de motor pelo genérico. Porque ele é padrão, né? É padrão e outra coisa também, o parâmetro ele é fiel, né? Se você ali mostra que a temperatura tá 17 graus, é 17 graus. No proprietário às vezes não, né? Às vezes é um dado que é compilado pela central e... Como acontece, né? A gente vai explicar melhor em outras lives.